Você tem dúvida se você pode ou não tatuar um menor de idade, mesmo com a autorização dos pais, né? Você às vezes fica inseguro por causa do desconhecimento da lei e quer entender um pouquinho melhor para não fazer besteira por aí. Então esse vídeo para você, fica aí que eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho depois da vinheta. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de dicas e truques aqui no Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. No vídeo de hoje, eu dando sequência aqui a essa série de vídeos que eu tenho feito já com uma edição um pouco mais simplificada, na verdade praticamente sem edição, né? Só trocando ideia direto aqui com vocês. Eu tô seguindo uma pauta, como sempre, né? Que tá aqui na minha frente, então eu vou desenvolvendo o que eu anotei como tópicos pra gente trocar essa ideia. É claro que volta e meia eu posso me embolar um pouquinho, não reparem, mas eu tô experimentando esse formato novo para facilitar a produção do conteúdo, para otimizar, para eu conseguir produzir mais rápido, mais fácil para vocês, beleza? Tem funcionado bem. E no vídeo de hoje, né, eu vou abordar essa questão a lei, né, a questão legal de você tatuar um menor de idade, porque isso é uma área cinza que a grande maioria de nós não tem real conhecimento e alguns, né, ouviram falar e tudo mais. Eu mesmo, né, inclusive gostaria de fazer ressalva que eu não tenho nenhuma especialidade, né, em questões jurídicas, eu não entendo de advocacia, de direito, de questões penais. Então, o que eu vou falar aqui foi fruto de uma pesquisa que eu fiz, tá? E da minha experiência também e tudo mais, o que eu já realmente sei com esses anos de trabalho. E aí eu vou focar muito mais, além de dar os alertas necessários para que vocês, né, estejam seguros na prática da sua profissão sem estar desrespeitando aí o que é previsto na lei, para que vocês também reflitam com a questão ética, né, da coisa. E, enfim, tudo isso e muito mais eu vou falar daqui a pouquinho, depois dos recados, então fica aí. Galera, é com enorme prazer que eu venho apresentar o meu artbook para vocês. É uma seleção que eu fiz com os meus melhores projetos do ano de 2019. Ou seja, é um portfólio super selecionado desse ano. Só que não é só um portfólio, é um material super caprichado que eu fiz para presentear vocês. Primeiro, são 10 tatuagens selecionadas em alta resolução, mas não são só as tatuagens. Esse livro digital, ele vai contar com várias informações técnicas, curiosidades. Então, por exemplo, quais agulhas eu utilizei, o tempo e a quantidade de sessões que demorou para fazer cada uma dessas tatuagens. E o que eu acho mais legal, né? Uma coleção de imagens, incluindo as referências que eu utilizei, alguns rascunhos, algumas versões descartadas ou reprovadas pelos clientes, a arte final pronta e também o stencil, o mapa de linhas que eu utilizei para fazer o decalque. Eu tive o trabalho de buscar, organizar, reunir, escrever os comentários, fazer as observações ali para cada um desses projetos, ou seja, é como se fosse um grande making off, só que em formato de livro digital. É um PDF que eu estou disponibilizando e cada projeto é apresentado da forma como foi concebido na íntegra, desde os rascunhos iniciais até, como eu falei, a arte final e, claro, a versão pronta, né, a versão que foi para a pele ali. E para você baixar esse artbook gratuitamente, clica aqui no botão para você receber o link no seu e-mail e poder baixar esse presentão. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, então vamos lá. O que diz a lei com relação a tatuar menores de idade? Tá? Eu fiz uma pesquisa e eu entendi, pelo que eu vi aqui, que é o seguinte: no Brasil não tem uma lei única federal, ou seja, que, né, válida em todo o território nacional, que aborda especificamente tatuagem em crianças e adolescentes. E aí o que acontece é que cada estado, né, ou até município, eu não sei na verdade qual que é a diferença e tal, mas assim, cada região tem uma regulamentação diferente, tá? E aí em todos eles tem uma questão que é
né, o básico, o principal aqui, que é, se for feita sem o consentimento dos pais, é sim crime. Então já começa por aí, tá? O que vai variar é que tem estados que mesmo com consentimento não vão permitir, tem outros que vão dar algumas condições específicas, tá? Mas a unanimidade, a questão principal nessa situação, né, a mais delicada é que se não houve autorização dos pais, vai ser crime. E aí você tem que pesquisar se no seu estado, na sua região, ainda assim, com a questão do consentimento é permitido. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em alguns estados aqui, tá? O que varia de um para o outro, beleza? Mas só para você entender a gravidade da situação, se for considerado crime, e por isso que eu acho um assunto muito sério e que a gente tem que pensar muito antes de tatuar o menor, tem que estar muito seguro, tem que saber se dentro da sua região é realmente permitido com autorização e ter certeza que aquela autorização é válida. Geralmente, né, o que o certo mesmo no caso de uma autorização é que os pais, os responsáveis, têm que comparecer e eles vão preencher a ficha e eles vão assinar um termo pessoalmente. Não adianta o menor levar um termo escrito e tal, porque a gente sabe que pode ser falsificado, né, e tudo mais. E aí, enfim, o que acontece, né? Qual é a gravidade de você arriscar infringir uma questão dessa? Cara, você pode ser enquadrado por... a tatuagem menor pode ser configurada como lesão corporal de natureza grave, porque resulta em deformidade permanente conforme o entendimento fixado pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ou seja, você vai responder por lesão corporal de natureza grave em menor. Isso é seríssimo. Caso aconteça uma situação de que de repente o menor forjou uma autorização, ou você fez no foda-se sem se preocupar se era ou não menor, tá? E aí você dá um azar de um pai, um responsável, não gostar, não gostar e resolver tirar satisfação e resolver ir até as últimas consequências, cara, é gravíssimo sim, tá? Por isso a questão ética, né? Na verdade, antes da questão ética, né, é uma questão de autopreservação, de prática profissional segura, né? E aí tem a questão ética também envolvida, de que você sabendo que não pode e tudo mais, você é obrigado a cumprir, né, o que a lei determina e exigir, né, as autorizações quando plausível e tudo mais. Agora, e aí por que isso é relevante, né? Essa questão da autorização do pai, a lei entende, pelo que eu vi na minha pesquisa aqui, que existe um consentimento, né, que é parecido com o princípio que eles chamam de princípio da adequação social, que é mais ou menos a mesma coisa que por exemplo, guardadas as devidas proporções, tá? No caso de perfuração da orelha de uma criança. Por que perfurar a orelha de uma criança, de um recém-nascido de bebê, não é, sei lá, um crime de lesão corporal? E por que fazer um piercing no mamilo de uma criança é? Porque, cara, convencionou-se na sociedade de que o brinco, a perfuração normal da orelha, é socialmente aceitável. Tanto que, às vezes, é feito em recém-nascido. Isso, hoje em dia, está diminuindo. Eu acho que, inclusive, estão revendo essas questões. Não sei se já tem legislação em relação a isso. Talvez algum body piercer que esteja, né, assistindo possa falar. Porque é, sim, uma mutilação. Então, tem a única diferença é essa diferença cultural, que na prática gerou leis diferenciadas para cada situação, né? Então, mas de modo geral, o grande consentimento em todas essas é que os pais precisam estar cientes e precisam autorizar, seja para fazer um brinco num recém-nascido, seja para fazer um piercing ou uma tatuagem num menor de idade, adolescente e tudo mais. E aí, né, entra aqui aquelas questões de que cada lugar, cada região, cada estado, município vai ter uma legislação ou uma ausência de legislação em relação a isso. Só para dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, tá? Em São Paulo tem uma lei estadual, isso eu pesquisei, que eu atendo lá e tudo mais. E no Rio tem uma lei municipal. Ambas, no caso de São Paulo e no Rio, elas proíbem a tatuagem menor mesmo com o consentimento dos pais. Ou seja, se você é tatuador do Rio de Janeiro e de São Paulo e está tatuando menor com a autorização dos pais, ainda assim você está errado. E ainda assim é possível de, se der algum problema, se alguém resolver encrencar com você, se os próprios pais depois, mesmo que eles tenham autorizado, né, ficarem, sei lá, não gostarem do resultado, ou se forem pessoas malucas, às vezes rola, né, cliente maluco, transtornado,
cara, se quiserem ir em cima de você, a autorização não te garante nada. Porque a lei municipal do Rio de Janeiro e a lei estadual de São Paulo, aqui tem até o número da lei, lei de São Paulo, lei estadual 9.828/97, né, do ano de 97. Rio de Janeiro, a lei municipal 4.388/06, né, do ano de 2006. Essas duas, elas dizem que mesmo com o consentimento dos pais, é proibida a prática de tatuagem em menores de 18 anos, tá? Eu acredito que isso, sei lá, tenha sofrido alterações ao longo do tempo, talvez em algum momento pôde e outro não pôde, mas tem muita desinformação por aí. E eu cansei de ver tatuadores de São Paulo, tatuadores do Rio, fazendo, né, em menores, ou dizendo que não tem problema, ou dizendo que com autorização tá tudo bem, e a verdade é que não tá, né? E aí, beleza, que na grande maioria dos casos pode ser que não aconteça nada e tal, mas se acontecer, cara, né, basta um problema, né, pra se acontecer, já era, já foi. E essa é a questão, né, porque a maioria dos lugares faz assim e exige autorização, mas se bobear não tá nem informado, né, de que tem essas leis falando sobre isso. E qual que é a parada da lei, né? É que vai ser julgado e é caso a caso. Às vezes, né, vai ter um entendimento de que se teve autorização é um atenuante, ou de repente... E pelo que eu vi na minha pesquisa, cara, é foda. E aí teria que ter um jurista aqui para falar. Pelo que eu vi na minha pesquisa, chega ao ponto de que tem questões contraditórias, tá? Então, tipo, uma lei municipal que é contraditória com alguma questão, né, criminal que é vigente na lei federal, e sei lá, enfim, eu vi alguns comentários assim de galera discutindo essa questão, né, de que existe contradição. Se existe contradição, imagina, você vai estar sujeito à interpretação de um juiz num caso específico, né, e a sei lá, jurisprudência que eles, pelo que eu entendo, eles chamam, que é quando, tipo, já há um caso similar já foi julgado, e geralmente se baseia pela, né, decisão que já foi estabelecida num outro caso, enfim, né, como se tivesse aberto uma premissa para isso. Então, é uma série de questões que não permeiam o nosso fazer profissional do dia a dia, que honestamente não vale a pena. Tudo isso falando da questão, o quê? Né, mais, né, criminal, jurídica da coisa. Mas a questão é maior do que essa, tem a questão ética, né? Porque a lei existe como uma forma de proteção, né? A tatuagem, em muitos casos, ela é feita como um ato de impulso, um ato impulsivo, e especialmente quando a gente está falando de menores de idade. Isso é mais comum em adolescentes, né? Que a verdade é isso, quando a gente era moleque, quer dizer, eu não sei quantos anos você aí tem, mas eu, quando era moleque, hoje em dia eu tenho 31, quando eu era moleque eu não tinha a mesma cabeça que eu tenho hoje, a cabeça de todo mundo muda, e beleza, a pessoa tem o direito de decidir fazer uma parada e depois mudar de ideia, se arrepender, faz parte da tatuagem, né? E às vezes a tatuagem que você fez com 18 já não é a mesma que você faria, que você escolheria fazer com 30, beleza? Mas com 18 você já podia tomar essas decisões, com 17, com 16 a lei ainda diz que não. E é uma idade arbitrária, assim como tudo, né, relacionado a outras questões, aí, sei lá, idade para dirigir, idade para beber, uma série de, né, para, sei lá, para venda para menores de álcool, de cigarro, de tudo isso. Existem, né, essas leis aqui em outros países que varia de acordo com a cultura, com o entendimento, né, da região, mas a verdade é que são medidas de proteção. A gente sabe, né, a gente sabe que menores de idade, em geral, não tem muita ideia do que estão fazendo, ainda vão mudar, ainda vão amadurecer, vão fazer coisas por impulso, vão adquirir mais conhecimento, mais discernimento com o tempo. Então também é uma postura de boas práticas profissional, né, do profissional, você ter essa preocupação de preservar, né, também a integridade da pessoa, porque você sabe, às vezes chega aquela ideia que você sabe que a pessoa vai se arrepender, que é bizarra e tal, e, cara, cabe a gente também sim negar. Esse é um dos casos, eu tô toda hora batendo aqui na folha, eu vou gesticular com essa mão. Esse é um dos casos em que a gente pode e deve sim negar um trabalho, além de outros casos, né, aí, tipo, entra em outros assuntos, como, por exemplo, se você não quer fazer um determinado estilo, você pode ser uma pessoa que trabalha com só alguns estilos específicos, ou então, se é um trabalho que você não acredita, o cliente trouxe uma ideia que você não acredita que vai ficar bom, você não acredita no resultado, você pode, e ele está inflexível, não está disposto a ouvir o seu conselho profissional, você pode sim negar.
E existem diversas situações pelo qual a gente deve e pode negar por um motivo ético, uma questão ética, de uma postura profissional, de eu, por ser o profissional, né, aqui, ser a pessoa especialista, tenho um conhecimento, um discernimento, uma visão mais ampla sobre essa situação, por uma questão técnica, por uma questão de experiência, de já ter lidado com outras questões similares, e eu sei que tal coisa é melhor para você e tal coisa não é. Então cabe a gente que sabe disso, né, defender esse posicionamento, beleza? É isso que eu acredito. Eu não tatuo menores de idade, não só por causa da questão, né, da lei, mas porque eu também não acho que seja saudável mesmo. Eu acho que é bom pelo menos até os 18 esperar. Normalmente a galera ainda tá fazendo besteira depois dos 18, né? Mas aí depende muito de cada um, das referências, né, tudo mais. Mas, né, e se você tá vendo esse vídeo menor de idade, cara, entendo, né, que você queira, que você esteja ansioso e tudo mais, mas falta pouco, de repente, ou faltam alguns aninhos, não custa esperar para fazer direito, fazer com um bom profissional, porque também tem isso, né? Se o cara tá disposto a fazer na clandestinidade com você, qual a qualidade desse profissional, né? Se o cara já não tá, já tá partindo do errado, né? Quais são as outras coisas que esse cara faz que são erradas, além de, né, tatuar menor? Às vezes ele pode não seguir, por exemplo, as normas da vigilância sanitária, não ter as mesmas preocupações que um profissional sério vai ter com higiene e tudo mais, com contaminação. Quais são as outras coisas? Então, eu acho que já é um parâmetro para você desconfiar, tá? Então tenha essa responsabilidade se você é menor. Eu acho que pensa com calma e tudo mais, que, né, beleza que o laser existe, mas ele não é um procedimento fácil, barato, acessível. Ele, além disso, é dolorido, é caro e deixa marca. Então não é assim, né, fácil de remover. Se fosse assim, tá todo mundo tirando e botando toda hora. Não é. E é muito mais caro do que fazer a tatuagem em si. Então é isso. Depois pode ter arrependimento e prejuízo, né? Tendo em vista, inclusive para o próprio tatuador, né? Tendo em vista o preconceito, né, que existe em relação à tatuagem. Então, até para, sei lá, adolescentes que não sabem o que vão ser no futuro, às vezes vão querer uma profissão que é muito difícil ainda. Infelizmente existe esse estigma, ainda que esteja mudando. Eu acho ótimo que está mudando, o cenário está se transformando, cada vez mais gente tatuada. É mais difícil hoje você ver alguém sem tatuagem na rua do que alguém com. Você vai olhar ao redor, você vai ver alguém com tatuagem. Isso é bom, tá? Beleza? O preconceito está caindo e tudo mais, mas ainda existem profissões mais sérias que pode ser, né, que isso seja uma questão na hora da pessoa ser contratada e tal. Ainda que isso seja contra a lei, né? Você não pode ter uma discriminação por causa da aparência da pessoa no momento que você faz a contratação por tatuagem e tudo mais, inclusive concurso público, tá? Já é lei que concurso público não pode desqualificar por causa de tatuagem, a não ser que seja em temas de incitação de ódio, violência e tudo mais. Porém, a questão chave dessa parada é que, apesar de que na lei você não pode discriminar alguém por ter tatuagem, na hora que o cara vai lá fazer a sua avaliação, ele não precisa dizer reprovado por causa da tatuagem, ele pode dizer reprovado porque você não atende às especificações que a gente espera de um profissional. Ou você não, sei lá, ele pode dizer que foi por qualquer outro motivo. E aí, a verdade é que depende da boa vontade daquela pessoa ser uma pessoa preconceituosa ou não na hora de te avaliar, te julgar, né, para entrar numa vaga. Porque é totalmente subjetivo, ele não precisa dizer que é por causa disso. E aí, cara, um menor de idade, um adolescente que ainda não sabe que profissão vai seguir, de repente isso ainda realmente pode ser um prejuízo pro resto da vida dele, se ele, sei lá, meter um bagulho na cara, meter um bagulho no braço inteiro. Então, enfim, né, é isso. Tá, é isso que eu tinha pra falar. Eu sei que é polêmica, é uma questão, tem muito tatuador que acha que foda-se, cada um tem direito a fazer o que quer. Aí, então, beleza, você segue só a questão da lei e não se preocupa tanto simplesmente com a outra questão que é da ética e tal, mas só seguindo a lei já tá valendo, beleza? Galera, eu trouxe esse vídeo mais como um aviso, que é uma questão polêmica. Eu acho que é importante vocês estarem cientes que existem essas regulamentações estaduais. Então, cada tatuador deve procurar, né, a regulamentação do seu estado, a legislação do seu estado, do seu município, para saber se na sua região se você está disposto a fazer em menor. Geralmente é de 16 a 18 anos, né? Acima de 16, menor de 18. Se você está disposto, você tem que saber se na sua região pode.
entendeu? Se puder, beleza. Então você vai ter que exigir a autorização da maneira que é legalmente exigida, né? Com a presença dos pais, preenchendo a ficha no lugar do tatuado, no lugar do cliente, fazendo lá a autorização por escrito, tá? Pessoalmente e tudo mais. É isso, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um like, se inscreve no canal se você está chegando agora, porque são 5 vídeos por semana, é coisa pra caramba, bastante conteúdo. Então marca aqui no sininho pra você não perder nenhuma notificação, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.